Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Paulo nasceu em Tarso, na cidade atual de Turquia, por volta do ano 10 e sofreu martírio em Roma no ano 67. A história desse homem é muito interessante. Ali nos ajuda a conhecer então os mistérios de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele era antes grande perseguidor da igreja, perseguia os cristãos e fazia as coisas ali do jeito que queria, enfim, era uma grande pedra de tropeço para os cristãos. E de repente, Deus transformou esse homem da água para o vinho. De perseguidor, Deus fez ele se tornar o grande apóstolo seu. A caminho de Damasco, como vemos lá nos Atos dos Apóstolos, chamado lá Saulo, ele estava caminhando e de repente viu uma luz forte que brilhou sobre ele, deixou ele ali cego, e a voz que veio do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é que ele percebeu: é o Senhor que está falando comigo. E aí diz: o que queres que eu faça? E aí que o Senhor diz para ele ir para Damasco e lá ele vai falar o que precisa fazer. E aí tinha Ananias, um grande homem, que ajudou ele, Paulo, a chegar até Damasco, porque ele sozinho não podia ir, como estava cego. E aí então, chegando lá, conseguiu ali agora enxergar, recebeu o santo batismo, teve a sua grande conversão, tornando-se então o grande apóstolo do Senhor. Como nós sabemos, as diversas cartas que ele escreveu, as viagens que ele fez em muitos lugares, sempre evangelizando, se dedicando inteiramente ao projeto de Deus. E ele, por mais que trabalhasse para o reino de Deus, ele mesmo dizia: não sou digno de ser chamado apóstolo. Ou seja, ele via que, embora trabalhe bastante, mas é isso que devo fazer, é isso que o Senhor quer de mim. Então não quero ali ser visto querendo eu me elogiar, porque esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Então São Paulo mostra para o povo da época, para nós, ali que é preciso então também nos colocarmos a serviço do reino de Deus para ajudar a evangelizar. Então, nos ensinando com sua sabedoria, com sua grande pessoa, agora como apóstolo, a sua conversão, nos ensinando então a sermos realmente perseverantes e colaborar com o projeto de Deus. E a história da conversão de São Paulo nos ensina para que nós tenhamos o grande cuidado de não julgar a ninguém. Como já temos o mandamento da lei de Deus, de não julgar, a pessoa de Paulo da época, como era perseguidor da igreja, quem conheceu ele julgava e imaginava: esse homem vai morrer assim. Mas ninguém sabe dos mistérios do projeto de Deus. E quando Deus fez a grande transformação na vida desse homem, mudando de perseguidor sendo grande apóstolo, as pessoas que o conheceram como perseguidor e agora vendo como grande apóstolo, ficaram então ali sem ter o que dizer do que dizia e do que julgavam antes. Então assim nós aprendemos para a nossa vida. Lembremos de não julgar a ninguém
às vezes alguém também que tem a vida tão de forma rebelde e tal, o ser humano ali tem o mal de julgar, de falar isso e aquilo. Mas nós nunca sabemos os projetos, os mistérios de Deus. Então cabe a nós cuidar primeiramente e muito bem da nossa vida, da nossa fé, e não deixar que às vezes a maldade humana fique julgando, falando coisas que de repente Deus pode também tocar no coração daquela pessoa lá que eu julguei, e aí eu ficarei envergonhado por ter falado algo ali que, ao meu imaginar, seria daquele jeito. Então, com a história da conversão de São Paulo que celebramos hoje, o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, rezemos pela conversão aí de todos, precisamos também de conversão e rezemos mais por aqueles que precisam de conversão maiores, ou seja, que realmente estão às vezes tão afastados do caminho do Senhor, estão lá vivendo uma vida tão banal como viveu Paulo quando era perseguidor, para que Deus toque no coração de pessoas assim, para que também eles, sendo tocados, possam também ouvir a voz do Senhor e obedecer a Deus naquilo que Deus quer para melhorar a vida ali da pessoa. Então, que a festa de hoje, da conversão de São Paulo, nos dê fé, coragem e perseverança. E nunca esquecendo, então, como o padre falou, não sabemos dos mistérios do projeto de Deus, então cabe a nós cuidar bem da nossa fé, da nossa vida e não falar coisas em vão que de repente acaba ficando com vergonha depois por ter falado. Então é preciso a nossa boa caminhada de fé e com certeza ele, São Paulo, convertido agora, lá, depois de tudo que tinha feito anteriormente, é o nosso grande intercessor. Então que ele interceda a Deus por nós e nos ajude a caminhar com grande carinho, com grande amor, fé e perseverança. E a festa do martírio dele, de São Paulo, nós comemoramos lá no dia 29 de junho. E assim então, rezemos e peçamos a Deus que consigamos sempre estar caminhando com o Senhor e sermos então também bons filhos e filhas amados e que o Senhor possa contar conosco de também ajudar a evangelizar para o mundo caminhar com dignidade, com amor e com fé. Essa é a nossa missão. E ele, São Paulo, seja nosso grande intercessor para poder melhorarmos aquilo que precisamos melhorar e sermos então sempre fiel naquilo que o Senhor confia a nós em toda a vida. Ó Deus, que instruísses todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei aos que celebramos hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo o seu exemplo e ser para o mundo testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo, apóstolo, convertido e grande exemplo para nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo abençoado dia, um grande abraço. Fiquem todos com Deus.